Atos capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses caminho, quer homem, quer mulher, o conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônimo, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. 12. Em numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que uma escama, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém. Vamos orar. Grandioso, poderoso Deus, perdoe, Senhor, meus pecados. Ajude-nos, Senhor, a ver, Pai, através da palavra do Senhor, que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Amém. Obrigado, Senhor, por cada um que chegou aqui para ouvir a palavra do Senhor. Esteja, Senhor, nos abençoando, como o Senhor já tem nos abençoado com os cânticos. Esteja também, Pai, salvando almas, como também, Senhor, esteja usando as nossas vidas como o tema da minha mensagem, vaso escolhido, Pai. Nós somos o vaso escolhido do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude, Pai, a compreender as sagradas escrituras do Senhor, Pai. Nós oramos em nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Versículo 1 aqui nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Nós vemos aqui, nós sabemos que nós estamos num mundo que estão nos ameaçando com as coisas deste mundo. E naquele tempo, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor dos crentes em Cristo. Ele perseguia os crentes em Cristo Jesus para prendê-los e para matá-los. Nós vemos aqui que no início
do versículo aqui nos diz: respirando ainda ameaçam e morte contra os discípulos. Quero relatar que nós vamos sofrer perseguições, nós temos sofrido perseguições. Às vezes as nossas perseguições não são igual a que Paulo era antigamente, que Paulo perseguia os cristãos. Às vezes nós vamos sofrer perseguições em relação à nossa vida neste mundo aqui, em relação a vários aspectos da nossa vida, que seja ela em bebidas, como nós vemos aqui, seja ela em drogas, seja ela em discussões, em brigas familiares, e seja ela também religiosa, como nós vemos antigamente. O Saulo, ele perseguia os crentes, ele assolava os crentes, ele queria matar os crentes em Cristo Jesus. E não será diferente do que nós estamos vivendo hoje. Às vezes de uma fórmula meio camuflada, mas é o que tem acontecido. Pessoas perseguem nós, e nós somos perseguidos porque nós somos cristãos. Se você não é cristão, às vezes você não está sendo perseguido. Nós vemos o caso da nossa irmã Eliane, que fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e ela tem sofrido diversas perseguições no seu lar ou na sua vida diária. E creio eu que nós, como cristãos também, temos sofrido essas perseguições aqui. Mas, irmãos, eu quero relatar aqui que no versículo Paulo nos diz, que respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns desde o caminho que quer homem, quer mulheres, e conduzisse a presos a Jerusalém. Então, aqui presos, eu quero alertar que este mundo às vezes tem nos prendido, não só perseguições essas que eu relatei antes, mas este mundo tem nos perseguido para nos prender com as coisas deste mundo, E quero dizer aqui que infelizmente tem nos catado nós. As perseguições deste mundo têm catado nós como cristãos. E aqui relata que indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui nós vemos que a glória de Deus desce ali sobre uma luz sobre Saulo, faz ele cair ali e ele fica cego. E é o que acontece conosco quando antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós também estávamos cegos. E nós também perseguimos os cristãos. Nós, às vezes, falávamos coisas que já vem o crentinho, olha lá o crente. Nós também perseguimos os crentes em Cristo Jesus quando nós não éramos salvos. E foi a mesma coisa que Saulo fez aqui, antes da sua conversão. Ele perseguia porque ele não entendia o verdadeiro evangelho, ele não entendia sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que no partir do momento que Deus, como vaso escolhido de Deus, Deus escolheu ele para ser salvo, escolheu ele para proclamar o evangelho de Deus, como Deus escolheu cada um de nós aqui que estamos aqui, cada um de nós que fizemos a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deus nos escolheu para fazer a obra dele. Mas nós vemos aqui então, irmãos, que também nós éramos perseguidores dos crentes. Nós blasfemávamos contra Cristo Jesus, nós falávamos piadas contra os crentes em Cristo Jesus, como Paulo diz aqui, que ele fazia também. Mas, como veio para Saulo, como veio para nós também. Aqui diz aqui no versículo 4, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? No 5, e ele disse: quem és, Senhor? Quem é, Senhor? E disse-lhe: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os arguilhões.
Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nós vemos aqui que Saulo, na conversão de Saulo entendeu o que o Senhor Jesus Cristo queria fazer na sua vida ali. Saulo entendeu que não era uma pessoa normal, não era alguém querendo falar algo para ele que era mentira, mas sim que era a verdade, que Saulo estava perseguindo os cristãos, que Saulo estava ameaçando, prendendo, e aí o Senhor Jesus vem na vida de Saulo, como o Senhor Jesus Cristo veio na nossa vida, como o Senhor Jesus Cristo, mesma fala que o Senhor Jesus Cristo falou: Saulo, Saulo. Jesus Cristo pode ter falado para você já, ou ainda vai falar essa manhã. Você ainda não fez uma decisão sincera ao lado do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai falar assim: Michel, Michel, por que me persegues? Por que não quer seguir o caminho que eu tenho para você? Talvez você que ainda não fez uma decisão sincera ao lado do Senhor Jesus Cristo, você possa estar te perguntando, o Senhor Jesus Cristo está perguntando para você essa manhã: por que você não quer seguir o caminho certo, o caminho do Senhor Jesus Cristo? Nós vemos aqui então, irmãos, que Saulo pergunta para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo deu seu único filho para morrer lá na cruz por todos nós. E nós sabemos o que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Se você já ouviu o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva, que transforma, você sabe o que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Você sabe disso, você entendeu através das Sagradas Escrituras, não através de mim que estou falando, ou de alguém que já te explicou, que já te mostrou através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Então, o que queres que eu faça? O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o que nós sabemos, o que o Senhor Jesus Cristo quer que nós fazemos. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que nós estamos neste mundo, maligno, e Ele sabe que nós precisamos da salvação. Se você não fez uma decisão sincera ao lado do Senhor Jesus Cristo, hoje você pode fazer essa decisão, como muitos já fizeram essa decisão, e muitos descobriram e muitos entenderam o que era necessário para ser feito. Como Saulo aqui, nós vemos no versículo que ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo queria salvar ele. O Senhor Jesus Cristo queria usar ele como um vaso escolhido. Nós vemos aqui então que ele, tremendo e atônito, ele ficou tremendo, ele ficou assustado com o que o Senhor Jesus Cristo quis realizar na vida dele aqui. Nós vemos aqui que Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas que perseguem mesmo os cristãos. Deus quer usar essas pessoas. Deus quer usar as pessoas que estão drogadas aqui nessa praça. Deus quer usar as pessoas que estão escravizadas pelos vícios. Porque a palavra de Deus, ela pode restaurar, ela pode transformar, e ela salva o pecador. Como salvou Saulo, chamado Paulo hoje em dia, Deus salvou Saulo, porque Deus quer salvar todos. Não importa a circunstância, não importa se você já é um perseguidor de Jesus, não importa que você é um perseguidor de crentes, não importa que se você já blasfemou contra Deus, não importa, nada disso importa. A única coisa que importa é que você faça o que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça, que é a se arrepender do seu pecado, confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, como Saulo aqui fez. E nós vemos aqui que Saulo, no versículo ainda 6, e disse-lhe o Senhor: levanta-te. E Saulo se levantou. E você também, essa manhã, você pode se levantar. Você pode se converter ao Senhor Jesus Cristo. Você tem a chance ainda, porque talvez você pode sair daqui essa manhã, você pode estar ali, você pode estar em qualquer outro lugar, pode ver uma bala perdida, ou você pode ter um infarto, ou você pode ser atropelado, pode acontecer várias coisas na sua vida que você não estaria esperando, mas hoje você estar aqui conosco, aqui escutando essa mensagem, você tem essa oportunidade de se
entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo quer te salvar, como salvou este homem que aos olhos humanos parecia não ter mais jeito, mas para Deus tem jeito. Amém. Nós vemos aqui, e os homens que iam com ele pararam espantados. Todo mundo ficou espantado ali, como um perseguidor de Jesus, um perseguidor do cristianismo, um perseguidor dos crentes, dos cristãos. Como Deus pode salvar e usar aquele homem? Eles não entenderam ali o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. E ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém, porque eles não viam ninguém, porque o Senhor Jesus Cristo estava falando com Saulo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E gritando e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Nós vemos aqui que Paulo estava orando ao Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida ali ao Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui então o milagre que somente Jesus Cristo pode realizar em nossas vidas. Amém. Como realizou na minha vida, como realizou na vida de vários irmãos aqui, e como quer realizar na sua vida que está aqui essa manhã. Amém. Amém. Somente o sangue de Jesus Cristo pode salvar, nos transformar, como transformou a vida desse homem improvável, desse homem que pessoas não acreditavam o que estava acontecendo naquele exato momento. E no versículo 12 diz assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Nós vemos aqui Deus, ele realiza o milagre simultâneo em 2 visões, na visão de Ananias e na visão de Saulo. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele está pronto e ele conhece os nossos pensamentos, e ele está pronto a nos ajudar a entender e ver a visão que nós estamos vendo aqui através do texto bíblico. E nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser um vaso na mão do nosso Deus. Amém. Então, irmãos, para os salvos em Cristo Jesus, pegue a visão que Deus deu para Ananias, e que Deus deu para Saulo aqui. Nós também temos que pegar essa visão, uma visão. Nós temos essa visão também, a visão clara que o Senhor Jesus Cristo quer salvar toda a humanidade. Amém. Nós vemos aqui então no versículo 13, repara que Ananias ficou surpreendido quando viu que o Senhor Jesus Cristo queria salvar aquele homem. Esse texto é precioso, irmão. E diz assim, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvir cerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui vem uma pergunta. Nós vemos muitas pessoas blasfemar contra Deus, nós vemos muitas pessoas jogadas na sarjeta, nós vemos muitas pessoas drogadas, muitas pessoas adulterando, muitas pessoas praticando o mal, mas o Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto não olha para isso. O Senhor Jesus Cristo olha para o coração daquele homem, aquele homem perdido, sem Deus. O Senhor Jesus olha para o nosso coração. Amém. Então não importa o que você está fazendo nesse exato momento, não importa, Deus quer te salvar. Amém. Como Deus salvou aqui Saulo. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos têm ouvido acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E
e sabemos que nós, como nós somos seres humanos e a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne, ela ainda permanece o pecado em nossa carne, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não olha para isso. O Senhor Jesus Cristo não quer saber se você é bom ou se você é mau. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Então, se você pensa, Deus não vai me salvar, Deus não vai usar a minha vida, porque eu sou uma pessoa má, eu sou um traficante, eu sou um drogado, eu sou um bêbado, eu bato na minha mulher, eu desonro a Deus, eu não sigo leis. Deus quer usar você mesmo. Você mesmo. Deus quer te salvar. Amém. Deus quer salvar você como salvou Saulo. E Deus mostra para nós, através da palavra de Deus, que somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode realizar esse milagre. Amém. Como realizou na vida de Saulo, quer realizar esse milagre na sua vida. E como realizou esse milagre na minha vida e na vida dos irmãos que estão aqui essa manhã. Glória a Deus. Então, não se preocupem o que o mundo vai dizer para vocês. Nossa, como aquela pessoa ali pode ser salva? Como aquela pessoa ali foi salva? Aquela pessoa, ela matava, ela roubava, ela usava droga, ela traficava. Esquece o que o mundo vai falar de você. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupem o que Deus quer fazer na sua vida. Amém. Se preocupe o que Deus quer fazer na sua vida. Diz aqui no versículo 14, aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o nome do Senhor. Invoca o teu nome, invoca o teu nome. Nós sabemos que aqui Saulo, ele tinha poder de prender os cristãos. Saulo tinha esse poder, mas a partir do momento que ele entendeu lá na sua conversão, no início da sua conversão, como Deus usou aquele momento ali para salvar a vida de Saulo, Deus, ele fala aqui, Ananias fala para o Senhor, ele tem poder para prender, mas não vai prender mais. Por que não vai prender mais? Porque ele era uma nova criatura, ele já tinha sido salvo ali naquele exato momento. Então, quando você é salvo em Cristo Jesus, Jesus Cristo vai te libertar dos seus vícios. O Senhor Jesus Cristo vai te dar uma paz, uma esperança, que a sua vida vai mudar completamente. A sua vida vai mudar completamente. Vai ter uma conversão radical em sua vida, através da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele faz isso em nossas vidas. Ele realiza esse milagre em nossas vidas. Então, irmãos, e vocês que estão aqui conosco, não se preocupem com nada. O Senhor Jesus Cristo, Ele realiza o milagre. Amém. E Ele restaura a sua vida, e Ele pega, se converte. A vida que você estava vivendo, você vai viver na contramão deste mundo. Verdade. Aí as coisas diariamente, com o conhecimento da palavra, você vai sendo edificado, você vai sendo restaurado ali, você vai abandonando as práticas que você praticava antes, os pecados que você praticava antes. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, habita em sua vida, como habitou na vida de Saulo. Aí vemos aqui no versículo 15, e disse-lhe porém o Senhor, vai. O Senhor diz aqui para nós também, para nós livres, não importa onde seja, nós temos que ir. Como o Senhor Jesus Cristo disse para Ananias, isso aqui é para os salvos em Cristo Jesus que eu estou dizendo agora. Vai. Não olhe as circunstâncias, se aquela pessoa está afundada no pecado, se aquela pessoa está escravizada pelo pecado. Nós temos aqui uma ordem do Senhor, como deu a Ananias e dá a nós salvos em Cristo Jesus. Amém. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém. O que é um vaso escolhido? O vaso escolhido é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Não importa a circunstância que
que essa pessoa estará vivendo, ele sempre será um vaso escolhido de Deus. E nós somos o vaso escolhido de Deus, e nós fomos resgatados para Deus. Então nós temos esse entendimento, então nós temos que levar esse entendimento a outros também. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus disse-lhe Jesus, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Como Saulo foi escolhido por Deus, como Ananias foi escolhido por Deus, como Moisés, Samuel, Timóteo, como demais irmãos em Cristo Jesus foi escolhido por Deus, como o pastor Boêmio, pastor Alexandre, irmão Adriano, irmã Eliane, Carlos e todos os demais que estão aqui, que já fizeram a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e como até aquele traficante, até aquele que está atrás da grade, foi escolhido por Deus. Nós então entendemos aqui que todos são escolhidos por Deus. E Paulo, ele foi escolhido por Deus para a salvação, e não só para a salvação, mas para também revolucionar a época do cristianismo, que o Senhor Jesus Cristo usou ele poderosamente para escrever os livros da palavra de Deus, porque Deus ele escolhe pessoas improváveis como nós. Deus escolhe pessoas improváveis como nós. Amém. No versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. 17. E Ananias foi. O Senhor Jesus Cristo aqui, o Senhor Jesus mandou Ananias ir. Ananias questionou sobre o Senhor, mas esse tem poder para prender, esse aqui, Senhor, esse tem feito muito mal. Mas aí o Senhor falou só uma palavra para Ananias. Repare, vai. E aí nós vemos aqui no versículo 16, e Ananias foi, obedeceu a ordem do Senhor Jesus. Como nós, cristãos, em Cristo Jesus, nós que temos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos que ir também. Amém. Nós temos que ir, não importa na onde é, nós temos que ir, nós temos que realizar a obra de Deus aqui nessa pracinha, mas nós temos que realizar a obra de Deus em nossa casa, em nossos vizinhos, na prisão, ou seja, em qualquer lugar, na igreja, qualquer lugar nós temos que ir, como Ananias foi também aqui. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver. Aqui nós vemos aqui que Paulo ainda, ele estava cego até esse exato momento, ele estava cego, mas o Senhor Jesus ali num sonho, falou para ele numa visão, falou para Ananias, para ir lá realizar esse milagre. O Senhor já tinha salvado a alma dele, e o Senhor agora ia realizar outro milagre na vida dele, fazendo ele enxergar, ver novamente. Então aí nós vemos aqui que enviou-me para que torneis a ver. E aqui no finalzinho do versículo diz assim: e seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós devemos ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Para nós termos essa mesma ousadia que Ananias teve, essa mesma ousadia que o Senhor Jesus teve aqui, de usar essa circunstância na vida de uma pessoa que era improvável aos olhos do mundo, que era improvável aos olhos de Ananias, que talvez nós, como crentes em Cristo Jesus, nós vemos pessoas neste mundo como sendo improvável aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus todas as pessoas são prováveis, porque o Senhor Jesus Cristo, como diz já, ele nos amou e ele ama a humanidade. Amém. Porque ele deu o seu único filho ali na cruz para morrer por todos, não só alguns, mas sim todos. Amém. Todos. Então, irmãos, e você que está aqui e ainda não é salvo em Cristo Jesus, falo duas perguntas. Você acabou de ver
na palavra de Deus, na vida de Saulo, chamado Paulo, que o Senhor Jesus Cristo quer usar pessoas que são improváveis, pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pessoas que entendem que são pecadoras, pessoas que pensam que não tem mais jeito para elas. O Senhor Jesus Cristo quer usar essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo quer salvar essas pessoas. Se você está aqui essa manhã e se enquadra nesse quadro, você está se perguntando dentro de você, mas Deus não vai me usar, Deus não vai me salvar, eu sou uma pessoa má, eu faço coisas ruins. Pode ter certeza disso, através da palavra de Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te salvar e vai te restaurar, vai te dar uma nova vida. E para você que é salvo em Cristo Jesus, como nós vemos aqui, nós, como Saulo foi, chamado Paulo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Nós temos que ser cheios de ousadia através da palavra do Senhor para nós pregarmos o Evangelho do Senhor. Como nós vimos aqui, Ananias, às vezes nós somos como Ananias. Nós às vezes pensamos, Senhor, mas como? Mas nós não devemos estar com esse pensamento. Nós não devemos estar com esse pensamento que nós olhamos para aquela pessoa, vemos aquela pessoa que dá um breve relato que matou 21 pessoas. Como uma pessoa que matou 21 pessoas pode ser salva, pode ser resgatada, pode ser transformada, pode se tornar um salvo em Cristo Jesus? Só através da palavra de Deus. Como Saulo foi, Saulo era um perseguidor, Saulo queria matar os cristãos, Saulo queria prender os cristãos, mas mesmo assim o Senhor Jesus não olhou para as suas atitudes, não olhou para o seu passado. O Senhor Jesus Cristo olhou para o presente. O Senhor Jesus Cristo veio e quis salvar aquela alma, como o Senhor Jesus Cristo quer salvar todo mundo que está neste mundo. Então, irmãos, vamos fazer a obra de Deus, vamos levar a palavra de Deus, seja em qualquer lugar, seja na internet, seja aqui, como eu disse, qualquer lugar, seja com um amigo que você está do seu lado diariamente, leve a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar todos nós. Amém. Vamos ter uma palavra de oração.